Bom, gente, hoje nós teremos uma mensagem especial sobre a ressurreição de Cristo. Vocês que têm acompanhado o culto semanalmente, vocês acompanharem as mensagens sobre perdão, né? Como hoje é um domingo especial, nós vamos dar uma pausa nessa série, Perdão. Vamos continuar domingo que vem, tá? Que será o último domingo sobre o perdão. Falamos sobre o perdão de Deus, o perdão ao próximo. E hoje seria o perdão a si mesmo. Mas como hoje é especial, domingo de Páscoa, então a mensagem será voltada para esse dia tão especial que é o domingo da ressurreição, né? E só para explicar para vocês, porque vocês que têm acompanhado, né, eu acredito que vocês têm esperado, né, a série concluir tudo direitinho, tá? Mas o mais importante é que a palavra seja pregada, seja anunciada, tá? Falando nisso, palavra pregada, anunciada, peço que vocês anunciem para os seus contatos e amigos. Compartilhem o culto agora, né? Copie o link aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e enviem para os seus contatos, marquem as pessoas, porque o compartilhamento dá oportunidade para outras pessoas participarem, né? Agora nós teremos a mensagem. Logo em seguida, a mensagem, teremos a ceia. Claro que eu sei que a ceia, nem todo mundo participa, né? Se você já tem consciência, já tem o hábito de participar, já entende o que é a ceia, amém? Então você vai se preparar para ela. Mas as pessoas que ainda não têm consciência, as pessoas que ainda não têm consciência, ainda não entendem o que é a ceia, ainda não se sentem preparadas, né? Então, deixar para uma próxima oportunidade. Mas o mais importante agora é você parar para ouvir a palavra, tá? Vamos lá, compartilhou com todo mundo já? Você já compartilhou, já enviou para o seu contato aí, para o seu amigo, no grupo da família, grupo de amigos? Já fez isso? Vamos lá, compartilhe. O que nós vamos ler hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 17. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 17. Nós vamos ler também, né, o que está em Apocalipse 5:12. Se você quiser deixar preparado, fique à vontade. Apocalipse 5:12 e também Romanos 8:32. Embora, quando eu for ler, eu vou falar para vocês a referência, tá? Mas só para deixar você preparado aí, tá? Mas já deixa aí 1 Coríntios 15, a partir do verso 17, né? Gente, hoje é um domingo tão especial, domingo de ressurreição, né? Domingo de Páscoa. Por mais que as pessoas distorcem o conceito disso, né? Infelizmente, na mente de muitos, o coelhinho da Páscoa é mais lembrado, mais falado do que Jesus. Infelizmente, é sempre assim, né? Só que, para nós cristãos, nós que cremos em Cristo, cremos na palavra de Deus, cremos na Bíblia Sagrada, para nós a maior vitória foi a ressurreição do nosso Senhor, né? Foi uma obra completa, né? A morte, a crucificação e no terceiro dia a ressurreição. Isso foi o plano elaborado pelo Pai na eternidade. Então, nós temos no processo da crucificação e a ressurreição a obra, o plano de salvação para a humanidade. Então, a Bíblia aponta esse plano de Gênesis a Apocalipse. Tudo aponta o plano elaborado por Deus na eternidade. Então, o que será falado aqui hoje é de extrema importância, até porque só podemos ser salvos porque Cristo morreu por nós e ressuscitou. É por isso que podemos ser salvos, né? Mas eu vou deixar aqui para o momento da explicação, tá certo? 1 Coríntios 15, 17. Vamos ler? Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar. Senhor, fale aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz. Que possamos ser edificados aqui, em nome de Jesus. Amém. Gente, o apóstolo Paulo, ele é claro em suas palavras. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Bom, se não houvesse a ressurreição de Cristo, não teria evangelho. Se não houvesse a morte de Cristo, não teria sentido, não teria salvação. Então, só estamos aqui, só cremos nele porque ele ressuscitou. Embora muitos não acreditam na ressurreição de Cristo, mas nós cremos nisso porque a palavra afirma que ele ressuscitou e temos essa certeza em nosso coração, certeza essa que vem dele. Então, se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Mas como houve ressurreição, a nossa fé não é vã. Não é vã. Sabemos que um dia nós teremos a recompensa dessa fé. Só que essa recompensa pode parecer na mente de muitos como algo merecido. Né? Quando você fala recompensa, a pessoa já lembra prêmio, algo merecido. Não. Recompensa dada por graça, que é o dom gratuito que é a salvação. Então, cremos na sua ressurreição e por essa razão a nossa fé não é vã. E Paulo, no verso... deixa eu voltar aqui. No verso 19, olha o que ele diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que isso quer dizer? Se cremos nele apenas aqui, né? Se limita apenas às coisas desse mundo, somos mais infelizes porque cremos que do mesmo jeito que ele ressuscitou, num corpo transformado, todos aqueles que estão nele também receberão um corpo transformado. A nossa esperança não se limita a essa vida, a esse corpo, né? A esse mundo. Não, a nossa esperança é muito mais do que isso. Sabemos que um dia estaremos na glória com Ele. Ele ressuscitou, está à destra do Pai. Sabemos que um dia estaremos juntamente com Ele. Isso é fé. Fé que vem dEle. Por isso que a nossa fé não é vã. A nossa fé não é vã. Muitas das vezes somos atacados por pensamentos condenatórios, pensamentos negativos, né? Passamos por certas situações complicadas, adversidades na vida cristã, mas um pensamento latente em nossa mente deve ser sempre esse. Nada se limita a esse mundo. Paulo diz que as coisas nessa terra são passageiras, mas as coisas do alto não são passageiras, são eternas. Então a nossa vida não se limita aqui. Tudo aqui passa. Tudo passa, né? Salomão diz, tudo debaixo do sol é vaidade. Eu estou falando de um homem que atingiu o máximo da glória humana, mas ele viu que tudo debaixo do sol é apenas vaidade. Nada se limita a essa vida, nada se limita a essa vida. Enquanto nós estamos aqui, podemos desfrutar da vida eterna que Ele nos deu, né? A paz que vem dEle, né? As bênçãos físicas, como a nossa família, a nossa saúde, são bênçãos que vêm dEle que nós podemos desfrutar, é claro que podemos. Maravilha isso. Só que o que nos aguarda, o que está preparado para aqueles que creem nele, não se limita a essa vida. Não se limita. Então Cristo ressuscitou justamente para nos dar a vida eterna. Ele morreu porque teve que assumir a nossa culpa, teve que assumir
o nosso fardo, o nosso pecado. Por isso que ele morreu. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para pagar a nossa dívida. A crucificação de Cristo foi um marco na história. Foi onde dividiu a história. Sim, foi onde dividiu tudo. Né? Ele, naquela cruz, se fez maldito em nosso lugar. A maldição era nossa, mas ele tomou para si. E no terceiro dia ele ressuscitou. Então hoje nós podemos nos alegrar porque Cristo vive. Cristo vive, Cristo reina. Cristo reina. Ele está aqui comigo, está aí com você, não importa o lugar que você está. Você pode estar assistindo esse culto no seu quarto, na sala da sua casa, ou quem sabe aí num ponto de ônibus, no ônibus, não sei, no seu trabalho. Cristo está aqui comigo, está aí com você, Ele está em todo lugar. Em todo lugar, porque Ele vive, Ele reina. E se você observar toda a Bíblia, nós temos outras ressurreições, né, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né, o filho da viúva lá com o profeta, né, que ressuscitou também. Só que todos que ressuscitaram ficaram um tempo, né, mas depois morreram novamente. Diferente do nosso Senhor, Ele ressuscitou não para morrer, Ele ressuscitou para viver eternamente, Ele ressuscitou para viver para sempre. Então essa é a diferença das ressurreições que nós temos dentro da palavra. E quero compartilhar com vocês o que está exatamente em Apocalipse 5,12. Apocalipse 5,12 diz assim: digno é Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, de receber tudo. Ou seja, ele morreu, né, em nosso lugar, o Cordeiro de Deus, né? E por que Cordeiro? É importante você saber disso, né? Até explicando um pouco para você sobre Páscoa, né? Porque a Páscoa antigamente era exatamente, né, a morte do animal, né? A ordem que Deus havia dado para Moisés, que um animal morto, sem defeito, tinha que ser sacrificado, né? E ali chamava toda a família, reunia toda a família para participar, né, daquele ritual, né? E Cristo, quando ele instituiu a ceia, foi exatamente na semana de Páscoa. Todo o processo, né, a prisão de Jesus, a traição de Jesus, a ceia com os discípulos, a crucificação, a ressurreição, todo esse processo, né, todo esse processo foi exatamente na semana de Páscoa e não foi por acaso. Por quê? Porque naquela semana as pessoas estavam esperando um cordeiro para matar, para sacrificar. E o Cordeiro de Deus, que foi o seu Filho Jesus, foi morto em nosso lugar. Então hoje a nossa Páscoa, hoje, a verdadeira Páscoa é a carne e o sangue de Cristo. Por isso que daqui a pouquinho a gente vai ter a ceia. Porque ele se fez pecado em nosso lugar. Não teve pecado nenhum, se fez pecado em nosso lugar. Olha que maravilha isso. Ele foi o Cordeiro de Deus por nós. E ressuscitou em glória. Em glória. Da cruz ele foi para o trono. Da cruz ele foi para o trono. E tudo por nós. Tudo por nós. Essa mensagem de hoje, eu tenho certeza que Deus está falando com muitos corações. Para você que já está em Cristo Jesus, está sendo um renovo para a sua fé, porque você já sabe disso, né? Mas sempre tem aquele que não sabe.
ou aquele que até sabe, mas estava distante. E hoje Cristo vem mais uma vez falando o que Ele fez para abrir os olhos, para trazer para perto. Então todo o processo que foi feito naquela cruz, tudo aquilo que Cristo viveu, as humilhações, a traição, tudo aquilo foi para que eu, você, nós tivéssemos vida com Ele. Vida com Ele. No entanto, uma coisa que você precisa entender, nós vamos ler agora que está em Romanos, que através de sua morte nós fomos justificados. Nós somos justificados. Leia comigo o que está em Romanos. Romanos, no capítulo 8, no verso 32. Romanos 8, verso 32. Aliás, antes de ler o texto bíblico, eu fiz questão de anotar isso, queria que vocês lessem comigo. Olha só, a ressurreição de Jesus é a esperança de vida eterna para o crente. Ao ressuscitar, ele demonstrou sua vitória sobre a morte e garantiu perdão e justificação para o seu povo. Eu fiz questão de anotar, porque nós estamos aí na série Perdão, está trazendo um pouquinho aqui. Quando ele foi para a cruz, quando ele morreu, ele garantiu justificação e perdão. O que é isso? Falando da justificação primeiro, a injustiça estava sobre nós. Cristo tomou a injustiça sobre ele e nos deu a justiça dele. Aquela troca que eu sempre ensino aqui para vocês, né? Injustiça para Jesus foi sobre ele, a justiça dele veio para nós. Porque nós não somos justos, somos justificados em Cristo. Tá? Se somos justos, porque nós somos justificados em Cristo. Justo por nós mesmos, não tem como. Não tem como você ser justa ou justo por você mesma. Não tem como. Sabe por quê? Porque em você habita uma natureza chamada pecado. Não tem como. Somos justificados. Aí sim, em Cristo. Se somos justificados, podemos sim afirmar que somos justos em Cristo. Porque só Ele pode nos justificar. E essa justificação foi dada através de sua morte naquela cruz. Justificação e perdão, porque havia uma dívida nossa. E Ele pagou essa dívida. Ou seja, nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Lembra do trecho da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Foi o que Cristo fez. Ele perdoou a nossa dívida. Ele perdoou a nossa ofensa. Ele perdoou o nosso pecado. Sim, perdoou. Então a morte dele garantiu tudo isso. Tá? E agora lendo o que está em Romanos, né? Romanos 8, como eu falei para vocês, no verso 32, olha o que diz o texto. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, por amor a nós. Aqui Paulo está falando de uma maneira sobre as lutas que o cristão enfrenta, os desafios que o crente enfrenta, né? E ele traz essas palavras justamente para que a gente pare para pensar, poxa, se ele deu o filho, não dará com ele todas as coisas? Ou seja, o que falta para nós se a gente tem um filho? O que falta para você se você tem Jesus? Ah, mas eu enfrento algumas necessidades. Todos nós enfrentamos, mas se nós temos Cristo, nós temos tudo. Ele não poupou o Filho por nós. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que o melhor Deus já fez por nós. Qual o melhor? Qual foi o melhor que Deus fez? O Filho na cruz. Não tem nada melhor do que isso.
O Filho na cruz é tudo que a gente precisa. Né? Cristo. E aí, continuando, gente, que palavra maravilhosa, né? No verso 33, olha só. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode? Quem pode acusar? Quem pode apontar o dedo para o eleito de Deus? É Deus quem justifica. O que é isso? Não pense você que... Porque as pessoas usam esse trecho aqui para justificarem os seus erros, suas falhas, ou até mesmo para encobertar os seus erros. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo quis dizer? Que a acusação que era contra nós, por conta do nosso pecado, foi anulada com Cristo na cruz. Então Deus é quem o justifica, ou seja, Deus nos justificou por meio de seu Filho, pela morte de seu Filho. Então, se hoje somos justificados é por Jesus. E nada pode intentar, contra nós. Tanto é que, continuando no verso 33 ainda, 34, ele diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha! Quem tentará acusação, quem vai condenar? É Cristo quem morreu, ou quem ressuscitou, ou seja, duas coisas que não deixou dúvida. Morreu, né, por nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida, vida eterna, vida com Ele. Se hoje temos a certeza da vida eterna porque Cristo vive, então nada pode contra isso, nada pode condenar, nada pode apontar o dedo. Então se você está aí, sabe, com a mente bombardeada por conta das coisas erradas que você fez, Cristo vive. Ele assumiu sua culpa. Tudo que você precisa fazer é se arrepender e se voltar para Ele, andar de mãos dadas com Ele. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Quem são os nossos problemas diante daquilo que Cristo viveu por nós? O que é o seu problema diante daquilo que Cristo fez na cruz? Ele venceu os piores inimigos na cruz. Vou até citar eles aqui para você. Ele venceu o pecado, o nosso. Ele venceu o diabo, o nosso adversário. E ele venceu a morte. Esses três inimigos foram derrotados na cruz. E Cristo, no terceiro dia, ressuscita, para nos dar a certeza de que o plano elaborado deu certo e que esse plano, nele nós estamos incluídos. Que maravilha! Cristo nos escolheu, nos inseriu em seu plano. Olha que bênção isso! Olha que maravilha isso! Essa é a nossa vitória. Então hoje eu vim aqui, nesse domingo todo especial de Páscoa, de ressurreição, para falar de vitória com você. Outro dia uma pessoa me pediu assim: mande uma palavra de vitória, pastor Joel. Eu falei exatamente isso para ela. Quer uma palavra de vitória? Jesus na cruz. Ele venceu os nossos pecados, venceu a morte, venceu o diabo. Essa é a nossa vitória. Então, quer uma palavra de vitória? Jesus na cruz, sua morte e sua ressurreição. Então, hoje para nós, por mais que a vida de Cristo é comemorada todos os dias, não é apenas um dia na semana, um dia no ano, não. Cristo vive eternamente, então todos os dias a gente tem que agradecer, comemorar a vida de Cristo. Mas, como hoje é um dia no calendário marcado, né, como domingo de ressurreição, então para nós hoje é dia de vitória, né? E cremos que Ele vive, que Ele cuida, que Ele não desampara, que Ele está junto, que Ele está perto, que Ele está pronto. Só precisamos estar nele, caminhar com Ele. Então quero aqui orar por todos vocês. Vamos ter a ceia logo
essa oração, prepare o seu pão e um pouquinho de suco de uva e juntos vamos cear e vamos agradecer. Um pedacinho de pão, o suco da uva, eles representam a morte de Cristo, né? Tanto a morte como também a sua vinda, né? Eu costumo dizer que representa a morte e a vida de Cristo, porque quando nós ceamos, nós lembramos o dia que ele morreu, né, a sua crucificação, e também nós anunciamos a sua vinda, ou seja, ele vive, por isso que ele vai vir, temos certeza disso. Então, a ceia, ela representa tudo isso. E juntos vamos aqui cear, vamos agradecer a Jesus. Você tem a oportunidade agora de se voltar para Ele, de se colocar aos pés dele, se fortalecer, não importa o que aconteceu, abraça essa palavra que foi pregada aqui. Eu tenho certeza que a partir de hoje, se você caminhar de acordo com essa palavra, com Cristo, certamente sua vida será outra. Eu não tenho dúvida disso. Bom, vamos orar. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos deu aqui hoje, por essa palavra, pela graça, pela tua misericórdia. Senhor, toda a nossa vida é tua, o nosso coração a ti pertence, ó Pai. Seja louvado e exaltado. Queremos caminhar sempre com o Senhor, sempre debaixo de tua graça, debaixo de tua misericórdia, Deus. O Senhor, Deus, nos deu vida e aqui estamos para te glorificar. A morte do seu Filho na cruz foi por nós e a ressurreição do seu Filho foi por nós. Todo o plano elaborado pelo Senhor na eternidade foi por nós e aqui estamos para te glorificar, para dizer o quanto somos gratos a ti. Toda a nossa vida, Senhor, nosso coração é teu. Seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Ó Deus, em nossas mãos está esse pedaço de pão que representa tua carne. Carne essa que foi sacrificada naquela cruz por nós. Graças te damos, ó Pai, porque naquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor, tendo dado graças, repartiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Aleluia. Corpo esse que foi sacrificado naquela cruz por amor a nós. Graças te damos, ó Deus. Coma da carne de Cristo. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim
foi ceado, o Senhor tomou o cálice dizendo: este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Todas as vezes em que cometes da minha carne e beberes do meu sangue, anunciarás a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, Deus. Queremos nisso. Pai amado, querido, graças te damos por sua vida naquela cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição. Hoje nós temos vida em Ti, ó Pai, por graça e por Tua misericórdia. Beba do cálice.